Opa gente, eu sou o Najar Tarran e hoje nós vamos conversar sobre Moby Dick ou A Baleia. Em 18 de outubro de 1851, ou seja, há 169 anos, Herman Melville nos apresenta Ismael. Ismael tem experiência como marinheiro na marinha mercante, porém, naquele momento ele está falido e decide entrar no ramo mais lucrativo e um dos mais perigosos da sua época, o ramo da caça-baleia. Chegando a Nantucket, ilha da qual sua principal renda era justamente a caça-baleia, ele conhece Kigik, um canibal com o qual faz amizade após dormirem juntos na mesma cama. Logo em seguida, ele é incumbido de escolher o navio com o qual empregará sua empreitada, e após andar bastante pelo cais, ele decide assinar contrato com o Pequod. Já a bordo do Pequod, leva-se muitos dias até eles conhecerem finalmente o capitão Ahab. Ahab tem algo peculiar, não tem uma das pernas. No lugar, ele usa uma perna feita de osso de baleia. Com o passar dos dias, o capitão revela seu verdadeiro objetivo: caçar até o inferno, se possível, a baleia branca Moby Dick, o cachalote que arrancou sua perna, não descansando até vê-la morta ou ser morto por ela. E assim, todos estão condenados ao mesmo destino reservado ao capitão daquele navio. Opa gente, hoje nós vamos dar continuidade aqui ao projeto 12 livros, 12 meses. Aliás, são 12 meses e 12 livros, eu geralmente me confundo. Mas é aquela lista de livros que a gente sempre faz no início de ano, dedicando um livro para cada mês do ano. Eu venho tentando fazer isso e venho tentando cumprir, apesar de não ter conseguido ano passado. Aliás, se você quer saber por que eu não consegui, eu vou deixar um card aqui nesse vídeo, um link aqui na descrição. E se você quer saber quais são os 12 livros que eu me planejei para ler esse ano, eu também vou deixar um outro card aqui e também o link na descrição desse vídeo. Mas dando continuidade, nós temos então ao livro que seria de fevereiro, que é esse aqui, Moby Dick. Na nossa versão brasileira, essa versão aqui da Landmark, ela não tem o A Baleia. Geralmente os livros de Moby Dick, eles vêm com esse nome, Moby Dick ou A Baleia, porque é assim que ele foi nomeado em inglês depois de algumas edições. A primeira edição realmente era só Moby Dick. Aí depois foi que eles adicionaram esse ou A Baleia. Enfim, se você quiser ver o unboxing também desse livro aqui, já foi feito, já faz alguns meses, mas também está aqui no canal. Vou deixar também aqui em um card, eu acho que é aqui ou é aqui, mas eu também vou deixar no link da descrição desse vídeo. Bem, mas sem mais delongas, vamos começar a nossa resenha ou análise de Moby Dick. Antes de você ler Moby Dick, é importante que você esteja situado no contexto histórico em que Moby Dick foi lançado. Moby Dick foi lançado, como eu disse lá no resumo, em 1851, ou seja, já faz 169 anos. E naquela época, a caça à baleia, ela era liberada, assim, basicamente por todo o mundo. E, em certa forma, ela era até bem vista pela sociedade, em certa forma, né? Porque em alguns casos ela não era tão bem vista assim, porque desde o início da caça às baleias sempre foi um ato muito sangrento, muito violento do homem para com as baleias. Mas enfim, como eu disse, naquela época era liberado a caça à baleia, não existia nenhum tipo de restrição. A caça às baleias, ela só foi vir começar a ser proibida em 1985, ou seja, um dia desse que foi proibido no grande aspecto geral do nosso mundo globalizado. Hoje em dia existem pouquíssimos países que ainda permitem a caça à baleia. Entre eles nós temos o Japão, a Noruega e a Islândia. Além disso, nós ainda temos alguns povos lá no Ártico, no Polo Norte, que praticam a caça à baleia, mas nesse caso é uma questão de sobrevivência. Quanto a esses países modernos que ainda praticam a caça à baleia, eles dizem que é uma questão cultural e que caçando as baleias vai sobrar mais peixes no mar, mas sinceramente isso para mim é tudo desculpa esfarrapada. Bem, mas tendo isso em vista, naquela época era
era permitido a caça-baleia e era aceito a caça à baleia. Além disso, muito das coisas que eram utilizadas no dia a dia das pessoas vinha justamente da caça-baleia, ou seja, o óleo, os ossos eram utilizados, as barbatanas, enfim, muitos dos produtos que vinham para a vida das pessoas vinham justamente da caça às baleias, e muitos desses produtos as pessoas nem sabiam que eram oriundos dessa caça. Aliás, como a gente poderia até fazer uma relação, como muitos dos produtos que nós utilizamos hoje em dia vêm diretamente da extração do petróleo e a gente nem sabe. Dito isso, talvez você seja amenizado por uma situação que me ocorreu. Logo no iniciozinho do livro, eu comecei a sentir um preconceito pela história, até me tocar do que eu estava lendo, né? Eu estou lendo, ou você vai estar lendo, na verdade, um livro de história em dois aspectos. Essa é uma história com história normal, e é um livro de história mesmo, em que você vai aprender muito sobre a história da caça à baleia. E aí a gente já entra nesse nosso segundo tópico. Moby Dick, na verdade, é um livro de história. Você vai aprender muito, mas muito mesmo, sobre a história da caça à baleia e de como os produtos que eram oriundos dessa caça, aliás, chegavam aos lares das pessoas e as pessoas nem sabiam que eram produtos que vinham da caça da baleia. Me repetindo já 1000 vezes aqui. Nesse livro aqui você vai entender que essa profissão não é nova. Obviamente não é nova, afinal ela não existe mais como era no tempo de Moby Dick, apesar de ainda existir, como eu já disse, mas ela não surgiu na época que esse livro foi feito, ela surgiu muito tempo atrás. Obviamente, conforme o homem foi se modernizando, conforme os navios foram se aprimorando, a caça-baleia foi ficando cada vez mais intensa e extensiva também. É tanto que uma coisa bem curiosa que eu aprendi nesse livro aqui é que, diferente do que eu imaginava, as baleias nessa época elas não eram içadas para dentro do navio, como acontece na caça-baleia moderna. Não, os baleeiros eles desciam em botes e perseguiam as baleias. Uma coisa que eu sempre imaginei, por que será que as baleias simplesmente não afundavam, né? Não mergulhavam e fugiam dos caçadores? Mas aqui ele explica o porquê. Na verdade, as baleias elas têm um tempo de respiração, afinal elas respiram ar, oxigênio, né? E elas ficam exaustas de fugirem dos caçadores, e depois de um tempo elas não conseguem mais mergulhar. E durante o livro você vai entendendo o porquê que isso acontece. Afinal, elas vão sendo feridas conforme elas vão sendo caçadas, até o ponto que elas são mortas. Quando eu peguei esse livro, eu não tinha ideia do que se tratava, como eu disse. E esse é um livro que trata e explica como funciona a caça-baleia nessa época, desde da caça em si, da mortandade, do assassinato das baleias, até o trato delas no navio. Eles, de fato, eles erguiam a baleia de certa forma para o navio, mas eles não colocavam dentro do navio ela inteira. Existe todo um processo bem meticuloso que ele explica nesse livro. E aí que tá, ele explica tintim por tintim de como funcionava todo o destrinchar da baleia, das partes que eram importantes para se aproveitar para a venda da baleia ou dos produtos da baleia, e até quais eram as baleias mais importantes. E nesse caso, o cachalote era a principal baleia a ser caçada nessa época. E o cachalote é justamente a baleia principal da nossa história, a Moby Dick. Moby Dick é então um cachalote branco, ou seja, um cachalote albino que tornou-se uma lenda entre os baleeiros, porque ele é um pouco maior que os cachalotes normais e ele tem uma ferocidade muito além do normal para tais baleias. Ele consegue se defender e ele já levou à morte muito desses baleeiros. E é justamente essa baleia que arranca a perna do capitão Ahab, e que por causa disso ele cria uma vingança no seu ser que o leva à loucura em busca de matar Moby Dick, levando também consigo toda a tripulação atrás. Esse aqui é um livro de ficção científica,
Mas a parte científica desse livro, na verdade, não é lá tão forte assim. Se nós formos compararmos com esse outro livro aqui, eu não sei se vocês lembram, mas eu tenho um vídeo já falando também, 1 ou 2 vídeos falando sobre 20.000 Léguas Submarinas de Jules Verne. Esse sim é um livro porreta de ficção científica. Esse aqui é a obra-prima de Jules Verne. Eu vou deixar um card aqui no vídeo que eu falei sobre isso, mas são 2 livros de ficção científicas que são bem diferentes mesmo. Esse aqui é um livro de ficção muito, mas muito forte mesmo, assim. A ficção dele, a ficção científica dele, aliás, a parte científica é relevante até os dias de hoje. Já a parte científica de Moby Dick, já aí nós temos um pequeno problema. Bem, falando agora sobre a parte científica, esse é justamente o fraco desse livro. A parte histórica é fenomenal, mas a parte científica, quando você for ler, eu vou lhe dar logo a dica. Ignore. Ignore quase toda a informação científica que tiver nesse livro, porque até para os parâmetros daquela época já estava um tanto, digamos que, defasado. Entretanto, todavia, é compreensível, afinal naquela época não havia internet, né? Então como é que, né? Se você já não era um homem da ciência, como é que você ia saber certos detalhes da ciência? Mas veja, por exemplo, o que ele diz aqui. Baleia é um peixe que esguicha um jorro de água e possui cauda horizontal. Eu imagino que você deva estar ciente de que baleia não é um peixe. Mesmo na época de Herman Melville, baleia também não era considerada um peixe, porque peixe não produz leite. E desde que se tem conhecimento da baleia, já se sabia que ela produzia leite, e como tal, é um mamífero. Um mamífero aquático? Sim, mas é um mamífero. Então, ele produziu todo um capítulo, nesse caso o capítulo 32, chamado Cetologia. Esse capítulo inteiro você deve desconsiderar. Eu não estou falando para você não ler o capítulo, não. Leia o capítulo para você ter uma ideia do que é que ele acreditava como sendo baleia e como ele classificava as baleias, golfinhos e todo tipo de mamífero aquático. E desconsidere, simples assim, desconsidere toda a informação desse capítulo e outros tantos a respeito da baleia. Entretanto, ele dá várias dicas interessantes e curiosas sobre o corpo da baleia. Por exemplo, quando ele fala do esqueleto da baleia. Ele fala que o esqueleto da baleia não dá a ideia de como realmente é a baleia. E de fato está certo. Se você pegar só o esqueleto da baleia e você não tiver ideia, ou nunca tiver visto uma baleia, você não tem como imaginar que aquela baleia pertence àquele esqueleto. Mas isso é um detalhe que é curioso. Mas como eu disse, a maior parte da parte científica desse livro aqui você vai ter que desconsiderar. Afinal, esse é um livro que já tem quase 200 anos, né? De lá pra cá só mudou um pouquinho a ciência. Bem, já quase encerrando aqui o nosso vídeo, Moby Dick é um livro que fala da paixão de assassinar baleias do autor. O próprio Herman Melville, ele realmente participou da caça à baleia. Ele foi um marinheiro e o livro é baseado em muitas das suas próprias vivências. É tanto que Nantucket, que é a ilha que ele cita aqui no livro, ela realmente existe e realmente foi empregada a caça à baleia durante muito tempo lá nessa ilha. E apesar de eu não ter gostado do início da história, afinal eu gosto de me considerar um ambientalista, e ler um livro que explica como matar baleias não é uma coisa que me agrada muito. Eu entendi que esse livro tem um contexto histórico, eu entendi que esse livro foi feito com amor, apesar de eu não apoiar. E eu entendi também que esse livro aqui ele tem um valor histórico muito grande para a sua época e para que a gente entenda como funcionava a cabeça de quem trabalhava com isso diretamente naquela época. Então, vale sim a leitura. É uma história ruim? Mas é uma história que tem o seu valor. Aliás, eu estou dizendo que é ruim porque, como eu disse, eu gosto de me considerar um ambientalista e essa história de matar baleias não me agrada. Mas o final do livro é realmente bom, eu gostei do final do livro. Então, se você começar a ler e sentir que a coisa tá meio devagar, dê uma chance, leia até o final, que talvez você também goste de como termina
essa história. Aliás, fazendo uma comparação aqui a Metamorfose de Franz Kafka, que é mais ou menos da mesma época, esse aqui vale muito mais a pena. A Metamorfose, sinceramente, não foi muito com a cara. Aliás, se você quer ver o que eu realmente pensei da Metamorfose, eu fiz também já um vídeo aqui da Metamorfose, eu vou deixar também um link aqui no card e na descrição desse vídeo. Enfim, Moby Dick vale a leitura. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, aproveite e se inscreva aqui no canal. Fique sob a proteção da sua entidade metafísica favorita e nos vemos em uma próxima. Tchau!